O milagre nos olhos de Tatiane. Tatiane tinha apenas 9 anos quando os médicos disseram que ela poderia ficar cega. A retinopatia autoimune, uma doença rara em que o próprio corpo ataca as células da retina, já havia roubado parte de sua visão. Os exames mostravam manchas escuras se espalhando pelos seus olhos, como sombras que aos poucos apagariam a luz do mundo para ela. Os remédios eram caros, as consultas frequentes, e o desespero dos pais profundo. Doutor, tem jeito? A mãe de Tatiane perguntava com a voz embargada, enquanto o pai, um homem simples que trabalhava como servente, apertava o boné entre as mãos, sem saber como pagaria o próximo tratamento. Vamos tentar conter, mas não há garantias, respondia o médico com a frieza de quem já havia dado muitas más notícias. Foi numa tarde de domingo, enquanto a família voltava do hospital mais uma vez sem esperanças, que a avó de Tatiane, Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e fé inabalável, falou baixinho. Filha, por que vocês não levam a menina na congregação? Lá, Deus ouve. A mãe de Tatiane, embora batizada na infância, havia se afastado da igreja. O pai nunca havia pisado numa. Mas o desespero não deixa espaço para orgulho. Se Deus pode ajudar, a gente vai, decidiu o pai. Naquela noite, pela primeira vez, Tatiane entrou na congregação cristã no Brasil. Era um salão simples, sem luxo, com cadeiras de madeira enfileiradas e um pequeno púlpito à frente. As irmãs vestiam saias longas e blusas modestas, os irmãos, camisas sociais e calças compridas. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de fé e confiança. Tatiane, sentada entre os pais, ouvia tudo com atenção, embora enxergasse pouco. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia nas mãos. Quando chegou a hora das orações, ele pediu que todos se ajoelhassem. Irmãos, temos aqui uma criança que precisa da misericórdia de Deus. Vamos clamar a ele com fé. Tatiane sentiu mãos se apoiarem em seus ombros. Eram as irmãs, orando por ela em voz baixa, mas com uma intensidade que ela nunca havia sentido. Algumas choravam. O ancião impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade. Senhor Jesus, tu que abristes os olhos do cego de nascença, olha para esta criança. Não é da tua vontade que ela fique nas trevas. Restitui-lhe a visão, em nome de Jesus. Ela não entendia tudo, mas algo dentro dela aqueceu. Quando se levantou, as lágrimas escorriam pelo seu rosto, e não eram só de medo. As semanas passaram, e Tatiane continuou indo aos cultos com a família. A avó Dom Maria lhe ensinou a orar antes de dormir. Fala com Jesus como se ele estivesse do seu lado, porque está. E ela falava, todas as noites com suas próprias palavras. Jesus, eu quero enxergar de novo. Não só com os olhos, mas com o coração também. Um domingo, durante a Santa Ceia, enquanto os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, Tatiane sentiu algo diferente. Não era uma cura instantânea como nos milagres que ouvia falar, mas uma paz que enchia seu peito. Ela olhou para o ancião que segurou o cálice e disse, isto é o sangue de Jesus, derramado por nós. E de repente Tatiane viu, não perfeitamente, mas as sombras nos seus olhos pareciam mais claras. Ela piscou assustada e sussurrou para a mãe. Mãe, eu estou enxergando melhor. A mãe abraçou-a forte, sem dizer nada, só chorando. No retorno ao oftalmologista, o médico ficou perplexo. Isso não faz sentido, murmurou, comparando os exames antigos com os novos. A retinopatia regressou. Não há mais sinais de atividade da doença. É um milagre, doutor, disse o pai de Tatiane, sem medo de dar o nome certo àquilo. O médico cético balançou a cabeça, mas não teve como negar. Os olhos de Tatiane estavam se recuperando. O testemunho dela foi dado de pé, numa noite de culto, como é o costume na congregação. Com a voz trêmula mas firme, Tatiane contou como Deus havia tocado sua vida. Eu pensava que só precisava dos meus olhos para ver, mas Jesus me ensinou que a fé é enxergar com o coração primeiro. Depois daquele dia, ela e sua família foram batizados nas águas, numa cerimônia simples e cheia de significado, como tudo na CCB. O ancião mergulhou Tatiane na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando ela saiu, não era só a visão física que estava renovada. Anos depois, Tatiane, já uma jovem, servia na igreja ajudando outras crianças. Sempre que alguém lhe perguntava sobre seu milagre, ela respondia, Deus não mudou só os meus olhos, Ele mudou minha vida. Aprendi que às vezes Ele não tira o problema logo, mas nos dá força para passar por ele. E que a verdadeira cura começa quando a gente se entrega a Ele de verdade. Na congregação cristã no Brasil, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e irmãos que se amparam uns aos outros, Tatiane havia encontrado mais do que a visão.
Havia encontrado um lar, e isso, para ela, era o maior de todos os milagres. Anos se passaram e Tatiane, agora uma irmã dedicada na CCB, continuou vendo a mão de Deus agindo em sua vida de maneiras que nem sempre eram óbvias, mas sempre profundas. Ela se casou com um jovem irmão da congregação, um homem simples e temente a Deus que a apoiava em tudo. Juntos eles serviam na obra do Senhor, seja visitando os enfermos, ensinando as crianças na escola bíblica dominical ou simplesmente estendendo a mão a quem precisava. Mas um dia, uma nova prova chegou. Tatiane descobriu que estava grávida, mas os médicos deram um diagnóstico difícil. O bebê tinha um problema de saúde que poderia comprometer seu desenvolvimento. As palavras dos médicos eram frias, cheias de termos técnicos, mas o que ecoava no coração dela era o medo. Será que Deus, que já tinha feito tanto por ela, agora permitiria que seu filho sofresse? Ela e o marido se ajoelharam no quarto, como tantos irmãos já haviam feito antes deles. Não havia palavras bonitas, apenas lágrimas e um clamor sincero: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor. Se for da tua vontade, cura o nosso filho. Mas se não for, dá-nos força para aceitar e criar esta criança com amor, porque ela é tua. Os dias seguintes foram de oração constante. Os irmãos da igreja se uniram em jejum, as irmãs mais velhas faziam vigílias, e até as crianças da escola dominical, sem entender muito, pediam a Deus pelo bebê da tia Tatiane. Era assim na CCB, quando um sofria, todos sofriam, quando um se alegrava, todos se alegravam. No dia do parto, o médico que a atendeu era conhecido por ser duro, mas ao examinar o bebê, sua expressão mudou. Ele olhou para Tatiane com um misto de surpresa e respeito e disse apenas: não entendo. Os exames mostravam uma situação grave, mas seu filho está perfeito. Absolutamente saudável. Tatiane não precisou de mais explicações. Ela já sabia. Deus tinha ouvido. Quando seguiu o menino nos braços pela primeira vez, ela lembrou da menina cega que um dia havia sido, da água do batismo que havia lavado não só seus olhos, mas sua alma. Agora, olhava para aquele rostinho pequeno e sentia o mesmo Deus que a curara agindo novamente. Não era um milagre barulhento, com trombetas e aplausos, mas era real. Era Deus, mais uma vez, mostrando que Ele cuida dos seus. O menino cresceu forte e Tatiane, sempre que contava essa história, dizia com os olhos brilhando: Deus não prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. E na CCB, a gente aprende isso todos os dias, que a fé não é só para os momentos de alegria, mas principalmente para as horas difíceis. Porque é nessas horas que a gente vê a mão dele. E assim, entre hinos cantados com o coração, as mãos dadas dos irmãos e a certeza de que Deus sempre provê, Tatiane continuou sua jornada. Não como uma mulher que nunca teve problemas, mas como uma que aprendeu, em cada prova, a confiar mais. Porque no final, o maior milagre não era só a cura dos olhos ou a saúde do filho, mas a certeza de que não importava o que viesse, ela nunca estaria sozinha. E isso, para ela, era mais do que suficiente. Anos se passaram, e a vida de Tatiane seguiu cheia de desafios como a de qualquer pessoa. Mas agora, ela encarava tudo de cabeça erguida, com uma fé que não tremia nem mesmo quando as tempestades pareciam mais fortes. Seu filho Pedro cresceu saudável, cheio de vida, e se tornou um jovem dedicado na igreja. Ele mesmo contava com orgulho como sua mãe o carregou nos braços por quilômetros, em busca de um milagre que mudou não só a visão dela, mas o rumo de toda a família. Certo domingo, enquanto a congregação cantava Deus é fiel, Ele não muda, Tatiane sentiu um aperto no peito. Não era dor física, mas uma espécie de chamado. Ela olhou ao redor e viu tantos rostos conhecidos, irmãos que haviam orado por ela, que lhe estenderam a mão nos momentos mais difíceis. Foi então que uma ideia nasceu em seu coração. Ela precisava compartilhar sua história não só com palavras, mas com ações. No dia seguinte, Tatiane procurou o pastor e com voz firme disse: quero servir mais, pastor. Não só nas reuniões, mas lá fora, onde as pessoas estão sofrendo como eu já sofri. O pastor, que conhecia bem sua jornada, sorriu e abençoou sua decisão. Assim, Tatiane começou a visitar hospitais, asilos e até mesmo ruas, levando não só a palavra de Deus, mas também um abraço apertado, um prato de comida, um ombro para chorar. Foi numa dessas visitas que ela conheceu Dona Maria, uma senhora idosa, abandonada pela família, que vivia num quartinho escuro nos fundos de uma casa alugada. A mulher mal conseguia andar, e suas mãos tremiam tanto que não conseguia nem segurar um copo d'água. Tatiane se ajoelhou ao seu lado, pegou suas mãos entre as suas e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, era um clamor sincero, como que ela mesma já havia feito anos antes. Senhor, a senhora não está sozinha. Deus vê a sua dor.
Ele vai te levantar. Dona Maria chorou. E chorou tanto que Tatiane sentiu o chão molhado de lágrimas. Mas algo aconteceu naquela tarde. Não foi uma cura instantânea, não foram luzes no céu. Foi algo mais profundo. Dona Maria, que há anos não saía da cama por desânimo, no dia seguinte pediu para ser levada à igreja. E quando entrou na congregação cristã no Brasil, apoiada no braço de Tatiane, sentiu algo que não sentia há décadas: esperança. Os irmãos a receberam com carinho. Alguém lhe deu um lenço limpo para enxugar as lágrimas, outro lhe ofereceu um banco na primeira fileira. E quando o coro começou a entoar "Jesus é o caminho, a verdade e a vida", Dona Maria, com voz trêmula, tentou cantar junto. Não saiu perfeito, mas saiu do coração. Nos meses que seguiram, Dona Maria começou a melhorar, não só no corpo, mas na alma. Os tremores diminuíram, ela passou a comer melhor e, o mais importante, encontrou um propósito: ajudar outras pessoas idosas que, como ela, se sentiam esquecidas. Ela e Tatiane viraram parceiras, uma dupla que levava não só comida e cobertores, mas também a certeza de que Deus não abandona ninguém. Certa vez, durante um culto, o pastor chamou as duas à frente. Com a Bíblia aberta, ele leu o Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência a mendigar o pão. E então, olhando para a congregação, disse: irmãos, aqui estão duas mulheres que poderiam estar amarguradas, reclamando da vida. Mas em vez disso, elas escolheram ser bênção. Porque na CCB, a gente não só recebe milagres, a gente aprende a ser milagre na vida dos outros. Tatiane baixou a cabeça, emocionada. Lembrou-se daquela noite em que, sozinha e com medo, ela clamou a Deus por seus olhos e por seu filho. Nunca imaginou que anos depois estaria ali, de pé, não só vendo a mão de Deus em sua vida, mas sendo essa mão estendida para outros. E assim a história de Tatiane continuou a se escrever. Não em páginas de livros, mas nos corações daqueles que, como ela, um dia se sentiram perdidos e encontraram na igreja não só uma religião, mas uma família. Porque milagre, ela aprendeu, não é só o que a gente recebe, é também o que a gente se torna. No domingo seguinte, a igreja estava ainda mais cheia. Parecia que o testemunho de Tatiane tinha tocado algo profundo naquelas pessoas. Muitas delas, depois do culto, se aproximavam dela com lágrimas nos olhos, contando suas próprias lutas. Uma senhora com as mãos trêmulas segurou o braço de Tatiane e sussurrou: minha filha está cega desde pequena. Você acha que Deus pode curá-la também? Tatiane não hesitou. Ela abraçou aquela mãe como se fosse sua própria irmã e disse com firmeza: se Deus abriu os meus olhos, Ele pode abrir os da sua filha. Vamos orar juntas, agora mesmo. E foi assim que no fundo da igreja, entre os bancos ainda quentes das pessoas que haviam saído, elas se ajoelharam. Tatiane orou com a mesma fé que um dia a salvou. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas. Era o clamor de quem já tinha visto Deus agir e não duvidava que Ele faria de novo. Dias depois, a notícia se espalhou. A menina, após exames médicos, teve uma melhora surpreendente na visão. Não era a cura completa, mas os médicos, espantados, disseram que era um avanço inexplicável. A mãe, chorando de alegria, voltou à igreja e dessa vez, foi ela quem segurou a mão de Tatiane e disse: você me ensinou que a fé não é só esperar, é agir, é acreditar mesmo quando parece impossível. Mas Tatiane sabia que aquilo não era mérito dela. Era Deus usando sua história para tocar outras vidas. E quanto mais ela compartilhava, mais via o poder de Deus se multiplicando. Homens que estavam afundados no vício voltavam para suas famílias. Mulheres que haviam perdido a esperança encontravam forças para recomeçar. Jovens que pensavam que a vida não tinha sentido descobriam um propósito na CCB. Um dia, o pastor chamou Tatiane para conversar. Irmã, Deus tem usado você de uma maneira especial. Você já pensou em servir mais ativamente na obra? Tatiane sentiu o coração bater forte. Lembrou-se daquela noite escura em que não enxergava nada além da dor. Agora, Deus não só havia devolvido sua visão, como estava lhe mostrando um caminho novo. Ela começou a visitar hospitais, levando palavras de conforto para os doentes. Nas reuniões de oração, era sempre a primeira a estender as mãos sobre quem precisava. E em cada olho que se enchia de lágrimas ao ouvir seu testemunho, ela via um pouco da própria história se repetindo, não como dor, mas como vitória. Certa vez, um homem, depois de ouvir Tatiane falar, se aproximou com os olhos vermelhos. Eu estava prestes a desistir de tudo. Minha filha tem uma doença rara, e os médicos não dão esperança. Mas hoje, ouvindo você, senti algo diferente. Tatiane sorriu e disse: Deus não desiste da gente. E se Ele fez por mim, vai fazer por você também. E fez. Não da maneira que o homem imaginava, não com uma cura instantânea,
mas com uma paz que encheu seu coração. A filha continuou em tratamento, mas a família encontrou forças para enfrentar cada dia. Porque, como Tatiane sempre dizia, milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente sente, é a mão de Deus nos levantando quando a gente não tem mais forças. Anos se passaram, e Tatiane já não era mais aquela mulher assustada que entrou pela primeira vez na CCB. Agora ela era uma serva de Deus, uma testemunha viva de que nas mãos do Senhor, até as feridas mais profundas podem se transformar em bênçãos. E toda vez que alguém lhe perguntava como ela conseguia ter tanta fé, ela respondia com um sorriso, porque eu já estive no escuro, e se Deus me tirou de lá, Ele pode tirar qualquer um. E assim a história de Tatiane continuava, não como um conto que termina, mas como uma semente que plantada na fé cresce e dá frutos que alimentam muitas outras almas. Porque na CCB, os milagres não são apenas lembranças do passado. São promessas vivas que se renovam a cada vida transformada. Um dia, enquanto Tatiane ajudava na limpeza do templo, uma jovem chamada Mariana entrou pela porta dos fundos, com os olhos inchados de chorar e as mãos tremendo. Ela olhava para todos os lados como se procurasse uma saída, mas também um refúgio. Tatiane reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ela própria tinha anos atrás, quando chegou ali pela primeira vez, carregando um peso que parecia impossível de suportar. Sem dizer nada, Tatiane aproximou-se devagar, como quem não quer assustar um pássaro ferido. Pegou um pano limpo e começou a enxugar as lágrimas de Mariana com gestos suaves, como uma mãe consola uma filha. Você não está sozinha, minha filha, sussurrou. Aqui, Deus ouve até o silêncio do coração. Mariana então desabou. Contou que tinha sido abandonada pelo marido, que levará até os filhos pequenos, deixando-a sem nada. Que as noites eram um tormento, e que já tinha pensado em acabar com tudo. Tatiane a abraçou forte e disse, eu também já achei que não tinha mais jeito. Mas Deus me mostrou que onde o homem fecha uma porta, ele abre uma janela tão grande que a gente nem imagina. Naquele mesmo dia, Tatiane levou Mariana até a irmã responsável pelo departamento de senhoras. Juntas, elas oraram por ela, não com palavras bonitas, mas com lágrimas e clamores que vinham da alma. E algo começou a mudar. Não foi de um dia para o outro, as noites ainda doíam, as lembranças ainda ardiam, mas Mariana começou a sentir uma paz que não vinha das circunstâncias, e sim de algo maior. Semanas depois, durante um culto de oração, Mariana estava ajoelhada no altar, quando sentiu uma mão tocar seu ombro. Era uma irmã que ela mal conhecia, mas que lhe disse com voz firme, Deus me mandou te dizer que seus filhos vão voltar, e você vai ver a mão dele restaurando tudo que o inimigo roubou. Mariana tremia, mas alguma coisa dentro dela acendeu. Não era esperança vazia, era certeza. E o milagre veio. Primeiro, um telefonema do ex-marido pedindo para ver as crianças. Depois, a notícia de que ele tinha se arrependido e queria reconstruir a família. Não foi fácil, houve perdão a ser exercitado, confiança a ser reconstruída. Mas Mariana testificava com lágrimas nos olhos, Deus não só devolveu meus filhos. Ele devolveu a minha vida. Agora, toda vez que Tatiana e Mariana se encontram no templo, elas se abraçam como irmãs que compartilham um segredo sagrado, que na CCB, os impossíveis têm endereço, que as orações não caem no vazio e que quando Deus opera Ele não faz pela metade. E assim a corrente de milagres continua, porque uma vida transformada sempre leva a outra, e outra, como ondas que não param de se espalhar. Porque na casa do Senhor, não há história tão quebrada que não possa ser restaurada. Não há dor tão profunda que não possa se tornar testemunho. E não há coração tão duro que não possa ser amolecido pelo amor que vem do altar. O milagre completo. Anos depois, Tatiana e Mariana se reencontraram não mais como rivais, mas como colunas de um mesmo propósito. Tatiana, agora uma obreira dedicada, ajudava outras mães em conflitos familiares, enquanto Mariana liderava um grupo de oração por restauração. Juntas, viam o fruto daquilo que Deus havia plantado. Os filhos de Mariana, antes distantes, agora serviam a Deus com fervor, e até o ex-marido, arrependido, havia se batizado nas águas. O que era ruína virou fundação. Reflexão final. Há milagres que não se medem só pelo que foi devolvido, mas pelo que foi transformado. Deus não apenas reescreveu o final da história de Mariana, Ele a tornou uma porta para que outras vidas fossem alcançadas. Porque a fé verdadeira não se contenta em receber, ela se multiplica. Cada lágrima derramada no altar regou sementes que hoje florescem em outros corações. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma oração persistente nem o alcance de um perdão sincero. Deus não age pela metade, onde Ele toca, restaura por completo. E o maior milagre não é só o que Ele faz por nós,
mas o que ele faz através de nós quando entregamos nossas cicatrizes para se tornarem pontes. Assim a corrente não parou. E não parará. Porque onde há um altar, há sempre um novo começo.